Isaías, capítulo 49. Isaías 49. Glória a Deus para a nossa meditação. Glória a Jesus. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 49. Santo é o Senhor. Quem encontrou diz amém. Glória a Jesus. Está logo depois dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, antes do livro do profeta Jeremias. Isaías 49. Amém. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 13. Que diz assim a palavra de Deus: Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Vamos orar. Poderoso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, revela-nos a mensagem do Senhor por intermédio da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Mais alegre as palmas para o Senhor Jesus. A palavra do Senhor, meus queridos amados irmãos e irmãs, nos fala de uma época de tempos difíceis. Porque quando alguém chega a questionar dizendo: o Senhor já me desamparou, o Senhor já se esqueceu de mim, isso significa que os tempos estão difíceis. Alguém só pensa que Deus se esqueceu dele quando a luta está muito pesada, quando a prova é uma prova de fogo, quando parece que não vai ter recurso e nem providência. Alguém só pensa que Deus se esqueceu dele quando a enfermidade se agrava e parece que não tem cura. Alguém só pensa que Deus se esqueceu dele quando a porta está fechada e não tem jeito, parece que a porta não vai se abrir. Alguém pensa que Deus se esqueceu dele quando as lutas vêm de um lado e de outro e parece que não tem solução. Ele pensa: Deus já me esqueceu, já me desamparou. Glória. Aí o Senhor já tinha dito assim: olha, fala para o povo se preparar porque a bênção está chegando. Mas a Bíblia diz que o povo de Sião dizia: já me desamparou o Senhor já se esqueceu de mim, o Senhor já me deixou de lado. Aí o Senhor ele faz uma comparação dizendo assim: pode porventura uma mãe se esquecer do seu filho que cria, do seu filho do seu ventre que ela cria? Mas ainda que se essa se esquecer, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Quem crê na glória de Deus. Deus está dizendo para o seu povo que o Senhor não se esquece das suas promessas. Deus está dizendo para o seu povo que o Senhor está olhando pelo povo no momento da sua enfermidade, porque a mente do ser humano é falha, a mente do ser humano ela se esquece. Nós temos alguns problemas que às vezes pode vir sobre nós, algumas enfermidades, algumas coisas que podem nos fazer esquecer. Como por exemplo, existem problemas de esquecimento que são naturais, como às vezes você não está prestando bem atenção em algo. Alguém fala uma coisa para você e você se esquece logo porque você não estava focado e nem prestando atenção. Uma segunda coisa que pode fazer muito a pessoa esquecer é a ansiedade. A ansiedade é uma das coisas que causa muito esquecimento do ser humano. Enfermidades como o mal de Alzheimer, entre outras coisas, causam esquecimento.
fazem a mente da pessoa ficar demente. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, no livro do profeta Isaías, mesmo livro, capítulo 55, depois do versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim, que os nossos caminhos não são como os caminhos do Senhor, e os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos. Aí o Senhor diz assim, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor, e assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, a mente do ser humano é uma mente pequena que vive na face da terra, ela se esquece, mas a mente do Senhor que vive nos céus, Ele nunca se esquece daquilo que Ele nos prometeu, daquilo que Ele nos falou, daquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Você crê? Da glória a Deus por isso. A palavra do Senhor nos diz que um certo homem de Deus chamado profeta Jeremias era um homem de Deus que pregava a palavra do Senhor, e Deus tinha dito para ele: olha, confia em mim, acredita em mim, você está na palma da minha mão, eu vou te dar livramento dos seus inimigos. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, rei de Babilônia, haveria de invadir Jerusalém, para destruir Jerusalém, arruinar Jerusalém. Então Jeremias, ele abriu a sua boca e disse: olha, infalivelmente essa cidade, Jerusalém, cairá nas mãos do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então, se vocês ficarem bonzinhos e se entregarem, é melhor. Então a palavra do Senhor nos diz que alguns homens chegam no rei Zedequias e dizem: olha, rei Zedequias, esse profeta Jeremias está enfraquecendo a mão dos homens de guerra. Os homens não vão nem querer lutar, porque ele está dizendo para ele desistir da luta. Ora, não era Jeremias, era Deus que tinha mandado Jeremias falar. Então eles se revoltaram contra ele, porque ele estava falando a verdade de Deus. Pegaram Jeremias, disseram primeiro para Zedequias, o rei, disseram: Zedequias, o que esse homem, ele é digno de morte. Zedequias disse: eu não posso fazer nada contra vocês. Zedequias não queria que Jeremias fosse morto, mas Zedequias também não tinha autoridade. Então Zedequias disse: olha, eis que ele está na palma das vossas mãos, fazei dele conforme vocês quiserem. Agora preste atenção. Eles poderiam ter simplesmente pegado uma faca, cortado o pescoço dele com a espada, com a faca, poderia simplesmente apedrejá-lo com pedras, matar ele de qualquer maneira, mas não mataram. Disseram: nós vamos fazer ele morrer no calabouço. Pegaram e lançaram Jeremias dentro do calabouço. Quando colocaram Jeremias dentro do calabouço, a Bíblia diz que ele se atolou seus pés na lama, porque não tinha água no calabouço. Então, de repente, Deus, o Senhor, usa um homem, e aquele mesmo homem chega no rei Zedequias e diz: olha, Zedequias, o que fizeram ao profeta Jeremias não foi bom, ele vai morrer dentro daquele calabouço. O que nós haveremos de fazer, Zedequias? Zedequias disse: então pega, ajunta contigo 30 homens aqui e usem cordas e tirem ele daquele poço. E a Bíblia diz que eles pegaram trapos, pedaços de pano, emendaram um no outro, fizeram cordas, e ali eles tiraram Jeremias de dentro daquele calabouço. Pegaram Jeremias, colocaram Jeremias preso, e Jeremias ainda não tinha morrido. Por quê? Porque Deus tinha dito para ele que haveria de dar a ele livramento. E quando todos esqueceram dele, a Bíblia diz que Nabucodonosor quebra, faz um grande buraco nos muros, porque as cidades eram cercadas por muro, um grande buraco no muro da cidade, entra para dentro com o exército, e eles começam a matar uns e outros. Pegaram Zedequias também, açoitaram ele, feriram os homens de guerra, e naquele momento Jeremias estava preso, esquecido pelo homem dentro do pátio da guarda. A palavra do Senhor nos diz que o rei de Babilônia, chamado Nabucodonosor, disse: olha, eu vos dou ordem acerca de Jeremias, o profeta, que está dentro de Jerusalém, que eu fiquei sabendo sobre ele. Não é para ninguém encostar o dedo nele, porém peguem ele e façam bem a ele, mas ninguém faça a ele mal, porque ele profetizou o que Deus havia dito. Ele falou o que Deus tinha mandado. E a palavra do Senhor nos diz que eles pegam Jeremias e dão para Jeremias a opção dele fazer o que ele bem quisesse, porque ele estava livre, porque ele havia confiado no Senhor. Vale a pena, queridos e amados irmãos, confiar no Senhor, porque Ele não se esquece de nós.
Há momentos que parece que nós vamos levar perdas, parece que há momentos em que a dificuldade vai ser grande, que nós vamos levar uma grande perda. Mas observe, é melhor a gente observar segundo a palavra de Deus, guardar a palavra do Senhor, guardá-la no nosso coração, seguir ela, por mais que às vezes a gente passe por luta, mas Deus não vai se esquecer de nós, porque Ele é justo, Ele faz justiça, Ele age em nosso favor, Ele trabalha. Quando Deus ele fazia uma comparação com a mãe que não se esquece do filho, você pode observar, a mãe, quando ela ouve o choro do filho, ela vai correndo para cuidar do seu filho. Quem está entendendo a glória a Deus? Tive uma certa vez umas figurinhas daquelas brincadeiras que eles fazem, linguagem corporal. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre leitura corporal, linguagem corporal. Havia uma foto de uma criança brincando e duas mulheres sentadas. Então foi perguntado qual dessas duas mulheres é a mãe da criança que está brincando. Duas mulheres aparentes, não dava para se entender qual seria a mãe. Então na explicação foi dito o seguinte: aquela mulher número 2 é a mãe, sabe por quê? Porque as pernas dela estão inclinadas para o rumo da criança, agora outras pernas estão inclinadas para o outro lado. O que significava isso, as pernas estarem inclinadas para o rumo da criança? Qualquer momento, se a criança fosse se machucar, ou qualquer momento a criança fosse fazer qualquer coisa, a mãe já estava ativa e pronta para ir na direção da criança. Assim é o Senhor nosso Deus, está com as mãos estendidas, com os ouvidos atentos, inclinados para o nosso rumo, e no momento que nós necessitamos, Ele se levanta e age em nosso favor, e nos abençoa, e nos dá livramento. É Ele quem nos livra das garras do inimigo. No momento em que o diabo vem para nos atacar, ele já está com a mão estendida e inclinada para repreender os demônios. Quem está entendendo a glória a Deus? Pode porventura uma mãe se esquecer do seu filho que cria, que não se compadeça dele? Sabe o que é compadecer? É ver em uma situação de crise e dificuldade e agir. Compadecer, ver que está ali no momento de dificuldade, pegar e agir em favor dele. Por acaso uma mãe se esquece, mas se por acaso essa se esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Os irmãos já ouviram falar de algumas mães, já ter acontecido de mãe jogar o filho fora, alguns outros casos. Deus estava dizendo, por acaso, nessa exceção aí, de alguma mãe que abandona, pode ter certeza que eu não te abandono, não. Pode ter certeza que eu não te jogo fora. Porque, meus queridos e amados irmãos, a incredulidade do homem, Romanos 3, por acaso a incredulidade do homem aniquilará a fidelidade de Deus? Não, mas todavia seja todo homem mentiroso e Deus, o Senhor, sempre verdadeiro. Sabe o que significa isso? Que ainda que nós somos incrédulos, nós somos falhos, nós pecamos, Deus permanece fiel com a palavra dele. Deus permanece justo, Deus permanece perfeito e Ele age em nosso favor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Feche seus olhos. Glorioso, eterno Deus, maravilhoso Pai.